Bom dia. Nós estamos fazendo esse evento via Zoom. Eu vou fazer um comentário que eu tinha feito antes. É um evento interativo. Na segunda parte, vocês vão ter a chance aí de interagir comigo, com o André, especialmente com o André, que é especialista nesse assunto. Então, eu peço, por favor, usem. No Zoom tem uma sessão de Q&A. Então, vocês podem usar essa sessão para fazer as perguntas e também para votar em algumas perguntas que já foram feitas. Obviamente, se houverem muitas perguntas, eu vou dar prioridade para aquelas que forem mais votadas. Lembrando que nesse Q&A, vocês podem escolher a opção de enviar a pergunta não só para os panelistas, mas para todos os participantes, de forma que os outros participantes que estão assistindo, eles têm acesso à sua pergunta. Existe também uma sessão de chat. O time da H2AI vai estar aqui online acompanhando e vai responder outras questões que não sejam perguntas. Então, vocês podem usar o chat e pode usar o Q&A, dando prioridade ao Q&A para as perguntas. Tá? Meu nome é Marco Lauria. Eu trabalhei por muitos anos na IBM, 31 anos na IBM. Fui responsável pela área de Cognitive Solutions para a América Latina, que era responsável por Watson. E há quase 2 anos eu estou aí com o time da H2AI. Sou um dos consultores aí da H2AI, sou o head de tecnologia. Aqui tem meus contatos, tanto e-mail como LinkedIn, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma interação, então tem meus contatos aqui. Antes de começarmos o evento, falar um pouquinho sobre a H2AI. Esse evento é uma parceria da H2AI com a IBM. É muito legal estar aqui com vocês hoje. É um dia meio estranho, um feriado antecipado no meio de uma quarentena, mas já estava previsto uma semana de eventos, de webinars da IBM com a H2AI, onde o time da H2AI desafia a IBM diversos temas relacionados à inteligência artificial. Então, nós já tivemos 2 dias, segunda e terça-feira, tem hoje, ainda vai ter outros 2 dias, cobrindo diversos tópicos aí relacionados à inteligência artificial, onde a gente traz o pessoal que mais tem conhecimento sobre isso da IBM para falar sobre o assunto. Tá? A principal missão da H2AI é servir como um hub e conectar pessoas para pessoas e empresas para ajudar a fomentar o uso de inteligência artificial no Brasil. É uma missão que eu me identifico muito, depois de ter trabalhado por anos com Analytics e inteligência artificial na IBM. É muito legal tentar disseminar o uso de tecnologia e inteligência artificial para melhorar a produtividade das empresas, para permitir uma melhoria na satisfação do cliente. E a H2AI se propõe a ser um hub conectando empresas de tecnologia que querem implementar, startups que têm soluções com inteligência artificial, empresas prestadoras de serviço, escolas, universidades, fundos, venture capital, ou seja, ser um hub conectando todas essas pessoas, empresas, essas entidades. Tá? Além de ser um hub também para promover esses encontros, a H2AI faz alguns eventos. Aqui vocês veem o AI Week, que é o evento que a gente está essa semana. Vão ter outros eventos, eu vou descrever um pouquinho, e ela tem presença não só no Brasil, mas também tem uma unidade em Portugal. Já tem vários anos que a H2AI faz alguns eventos e tem cursos em Portugal, então isso vai acontecer também no mês de julho. E eu vou destacar aqui alguns dos eventos que vão acontecer no Brasil esse ano. Tá? O primeiro é o 3º simpósio de inteligência artificial, que vai ocorrer em junho. Esse evento já é o 3º ano que a H2AI está fazendo, mas por conta desse novo ambiente que a gente vive, o evento esse ano não vai ser ao vivo. A USP tem um auditório grande para quase 1.000 pessoas, mas eu não sei quando nós vamos estar nos reunindo de novo em auditórios. Então, o evento ele foi remodelado e ele vai ser feito online, em vez de ser um dia inteiro, como acontecia no auditório, ele vai acontecer 2 meio-dias. Então, eu sugiro quem tiver interesse, se inscreva. É um dos grandes eventos, uma das oportunidades que se tem de conversar com os maiores especialistas nessa área. Esse evento que é uma parceria com o TOI da USP, já estamos na 3ª edição. Tá? A H2AI também tem alguns cursos.
vai ter um curso do mestre aí, Alexandre Del Rey, em junho, 22 a 25 de junho. Tem o link aqui para inscrição aqui embaixo, e é um curso de introdução à inteligência artificial aplicada aos negócios. Um curso muito legal do Alexandre. Eu já participei no ano passado, então é um curso recomendado aí para empresas. Vai acontecer no mês de junho também online. São alguns dias, meio período. Nós temos umas trilhas de inteligência artificial de ensino à distância, educação à distância. É uma plataforma que a H2AI está desenvolvendo e vão ter vários outros cursos. Então, já existe uma trilha de inteligência artificial para negócios com 2 módulos. Tem um módulo do Alexandre de modelando o futuro dos negócios e tem um módulo que eu faço construindo projetos de inteligência artificial, aí falando um pouquinho de como as empresas se podem beneficiar disso. Então, você pode fazer os cursos individualmente ou pode comprar um pacote, tem algum desconto aí se você compra o pacote, ainda está num preço promocional aí, se alguém tiver interesse, pode acessar esses cursos. Aqui tem um link, para quem quiser, com QR Code, pode fotografar e vai direto ao link. E falando, para encerrar isso aqui, a gente passar para a Andrea, eu comentei que a H2AI se propõe a ser um hub e conectar essas pessoas. E, na verdade, nós temos alguns grupos dentro da H2AI que se reúnem com alguma frequência, são comitês para tratar de tópicos diferentes. Eu tenho ajudado aí com um comitê de inovação, e um dos objetivos que a gente está nesse comitê de inovação é produzir um material que vai servir para as empresas, orientando como se beneficiar de inteligência artificial. Então, quem tiver interesse e for associado pode participar desses comitês. Só como um exemplo, o Comitê de Inovação está trabalhando aí em 3 frentes, vai produzir um e-book, alguma coisa em torno de umas 30 a 40 páginas, mostrando como as empresas podem implementar a inteligência artificial, quais são os benefícios, que recursos são necessários, time frame, e vão ter outros 2 materiais de suporte. Um deles vai falar sobre empresas que prestam esse serviço no Brasil, empresas fornecedoras de mão de obra, de serviços, e um outro vai mapear soluções, casos reais de uso de inteligência artificial e também descrevendo o benefício que essas empresas obtiveram. Então, a gente não só vai falar o que é a solução, mas também se teve uma economia, uma redução de custo, um aumento de satisfação de clientes. Existem várias modalidades de associação, desde a associação individual até o associado corporativo. Então, se você tiver interesse, pode entrar no site da H2AI, pode interagir via chat. Tá? Esse é o time da H2AI, como eu comentei, eu sou o head de tecnologia, mas tem pessoas especialistas aqui em diversas áreas, desde a parte jurídica, o uso de inteligência artificial no jurídico, até uma série de outras áreas. E entrando no nosso evento de hoje, o terceiro dessa semana, que a gente está fazendo junto com a IBM, a gente vai ter a Andrea Crespo. A Andrea é parte do time de Data e AI, Technical Sales. Esse é o time responsável por Watson, é o time responsável pelas soluções de inteligência artificial da IBM, time que eu fiz parte aí alguns anos atrás, e ela trabalha na área técnica. Eu vou deixar que a Andrea se apresente, só reforçando, pessoal, depois da apresentação da Andrea, nós vamos ter uma parte interativa, enquanto a Andrea vai estar fazendo a apresentação, eu vou estar aqui coletando as perguntas. Então, por favor, interajam via Q&A, enviem as perguntas para nós, e aí a Andrea vai ter a chance de responder isso depois. Andrea, eu vou parar de compartilhar minha tela e eu passo para você se apresentar e começar a sua apresentação. Tá joia. Então, É sua, Andrea. Ok, deixa eu compartilhar aqui. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite, H2AI.
pela oportunidade, como a Lauria falou, né, nesse feriado. Acho que é uma chance aqui da gente estar compartilhando conhecimento. Espero poder ajudá-los a desmistificar algumas coisas, né? Como a Lauria falou, estou na IBM, sou especialista em DTI, eu estou há quase 8 anos, e quando a Lauria também estava lá, a gente teve a oportunidade de atuar quando o Watson, né, que é a solução, carinhosamente a gente apelidou de inteligência artificial da IBM, veio para o Brasil em 2014, né? Então, desde então, eu estou atuando nesse leque de soluções que o Watson, a gente tem de inteligência artificial com o Watson. E agora, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre fraude. Então, assim, dentro de soluções que a gente entende que pode ajudar a fazer a prevenção de fraude, como que a AI está inserido, né, nesse tema. Tá? Então, para falar um pouquinho de prevenção à fraude, falando aqui o que é, então, um crime financeiro, né? Porque a fraude, ela vem de alguma ação, né? Então, crime financeiro, ele pode ser feito por um indivíduo, né, uma corporação ou um grupo, uma organização criminosa, né? Mas ele vai impactar também, ele impacta quem? Ele impacta, às vezes, o próprio indivíduo, vai impactar a própria corporação ou o governo, a própria economia. E esses crimes financeiros, a gente está falando, né, a gente pode pensar só aqui anti-money laundering, de lavagem de dinheiro, mas é pagamento, meios de pagamento, que eu tenho algum desvio, em depósito, coisas, fraude, fraude em cartão de crédito, ou em seguros, né? Seguros, a gente tem muitas companhias de seguros que também estão passando por isso, né? Tem esse desafio de como controlar e como entender o que vem acontecendo no comportamento dos seus clientes que vão mudando, né? Então, só para falar o que a gente vai tratar correlacionado à fraude. Tá? Então, quando a gente fala, aqui um dado que eu peguei da CNSEG, né, que é o órgão detentor que regula as seguradoras, então vocês podem ver aqui um acompanhamento de suspeita de fraude, como vem crescendo. Então, assim, o que o mercado tem feito, né, o que o mercado está procurando para tentar entender melhor como atuar nessas suspeitas de fraude. Então, ver aqui que, assim, as fraudes comprovadas até que não aumentam muito, mas, assim, o número gigante de interações, maneiras diferentes que os meus clientes estão interagindo, façam com que as suspeitas aumentem, né? Então, o mercado, ele procura o quê? Ferramentas que me ajudem nessa atividade. Então, ferramentas preditivas. Como que eu vou entender que é uma fraude, um sinistro suspeito? Como me ajudar a avaliar isso para que eu não fique naquela enxurrada de informação? Como eu construir uma rede de relacionamento? Então, assim, para qualquer tipo de fraude, como que eu tenho entender, poxa, esse cliente ou essa entidade que foi impactada, ela se relaciona com quem? Eu posso entender a rede dela, entender que isso faz com que ela esteja atuando e seja uma suspeita de fraude, teria que investigar melhor essa entidade por causa da rede de relacionamento dela, né? A utilização de modelos estatísticos, né? Modelos que me ajudem a fazer uma predição e que me ajudem a melhorar a forma com que eu estou analisando o dado, né? Algoritmos machine learning, né? Não existe nenhuma mágica, né? Quando a gente fala em machine learning, aprendizagem de máquina, mas eu estou mimificando o que uma máquina faria, o raciocínio do ser humano, né? Então, assim, que algoritmos podem me ajudar, né, a entender a forma com que o meu analista, a pessoa que está avaliando a fraude, ele possa melhorar a forma com que eu vou entender se aquela fraude é suspeita ou não, né? O que eu posso alavancar com isso e diminuir o tempo, por exemplo, de avaliação. E o uso de regras ou de algoritmos para identificar anomalias, né? Então, a gente é bem, assim, atual agora o tema, por exemplo, com o Covid, né? Então, poxa, como que mudou o nosso comportamento, né? Então, se eu estou analisando uma fraude, veja que eu tinha um determinado comportamento, por exemplo, relacionado, vamos falar de uma seguradora de saúde, né? Pode ser que as suspeitas que existiam antes era, poxa, a pessoa está pedindo muita fisioterapia, pedindo coisa, ou tem quebra, né, do recibo, né, para poder pedir reembolso quebrado. Essa também é uma das grandes queixas, aí, suspeitas de fraude. Agora, com o Covid, o que veio de diferente? É um comportamento totalmente diferente. Então, a anomalia está para isso, para identificar o que eu tenho diferente. Tá? Então, aqui a gente falando do mercado de seguradora, né?
mas isso se aplica à fraude de outros mercados também, de outros tipos, como eu falei lá, né, de transações que eu tenho até quase em tempo real com dinheiro, etc. Então, assim, o grande desafio que a gente tem nesse processo é que, assim, num processo típico, eu recebo um alerta, né? Então, assim, eu recebo um alerta de fraude e eu tenho que compor os dados. Então, compor os dados significa que eu vou vasculhar. Poxa, eu estou vendo aqui que eu tenho muitos pedidos ou saques em um determinado ATM, ou compra no cartão de crédito está com um volume muito grande, em sites externos. Então, assim, eu preciso avaliar isso, eu preciso entender quem que é meu cliente. A Andrea está fazendo o quê? Ela foi viajar? Onde que foi feita essa compra? Então, assim, um processo típico que a pessoa tem que buscar essa informação, ela pode estar indo em vários sistemas, né? Ela pode estar fazendo aqui numa terceira parte, até, deixa eu colocar a canetinha aqui, ela pode estar verificando aqui também outros casos. Então, quais são os casos similares que eu tenho que eu poderia estar comparando? Se eu estou analisando aqui saque em ATM, tem algum comportamento similar para fazer isso? Então, é uma parte da investigação. E ter uma plataforma para que eu consiga juntar tudo isso, né? Eu já vi várias empresas, quando vou fazer assessment, poxa, é planilha. Qual que é a plataforma que eu estou utilizando aqui? Então, estou utilizando uma planilha para poder analisar isso, para poder consolidar a informação. Eu tenho um sistema que me suporte isso, eu tenho uma plataforma. E aí, finalmente, eu vou pegar e montar um caso. Então, montar um caso significa pegar toda e construir, né, o raciocínio de tudo que eu vi para entender, poxa, esse caso aqui ele tem que ir para análise, né? Supondo que é uma prevenção à lavagem de dinheiro, eu deveria entregar esse case para a Bacen, né? Então, assim, quais são as evidências que eu teria que compor? Tá? Eu já vi cliente, tem um cliente que está trabalhando no banco aqui no Brasil, vocês imaginam esse processo aqui todo, demora 10 horas. Então, você imagina você avaliar um caso de lavagem de dinheiro que demora 10 horas, porque é exatamente isso, esse tempo aqui gasto na composição dos dados é muito alto, né? Eu tenho sistemas e, assim, a gente sabe que dados, quando eu falo em AI, os dados são muito importantes, né? Então, assim, eu ter esses dados disponibilizados, saber catalogar esses dados, saber o que são esses dados, a linhagem desses dados, vai me auxiliar muito no processo aqui de investigação. Muito de como eu vou criar um modelo que me ajude a entender se esse caso é propenso a ser fraude ou não. Então, a proposta com AI é que consiga otimizar esse processo, né? Vou otimizar não só, como eu falei, AI não é uma mágica, não é só AI, mas assim, posso utilizar de repente RPA para melhorar o processo que eu estou entendendo aqui, utilizar Analytics para compor melhor esses dados. Então, assim, o que eu consigo otimizar, né, para poder criar esse caso, criar esse pacote em menos tempo. E aqui vocês podem ver que é algo assim, 50% do caso, e isso é verdade, tá? A gente tem casos fora do Brasil e aqui no Brasil que isso se comprova, né? Então, assim, eu ter os dados preparados e ajudar a compor esses dados, realmente eu tenho um ganho muito grande. Então, assim, baseado nesses desafios e o número de suspeitas que a gente tem, né, de fraude crescendo, devido aos inputs diferentes formas de alertas, comportamentos de cliente, a gente vê uma solução, a gente chama de Financial Crimes Insight, com o Watson, né, que é a solução de AI da IBM, eu consigo atuar naquelas vertentes, tanto de lavagem de dinheiro, AML, consigo atuar em meios de pagamento, né, e consigo atuar também em queixas de sinistros, por exemplo, tá? Então, assim, trabalhar em casa dá nisso, né? O gato vem. Então, quando eu estou atuando nessas três vertentes, eu ajudo a reduzir o quê? Ajudo a reduzir o falso positivo. Poxa, pode ser que eu estou tendo um número muito grande de suspeita de fraude, mas o que está acontecendo? Eu tenho diferentes insights e eu tenho muito falso positivo. A AI me ajuda a reduzir isso. Como entender e como classificar melhor? Eu posso criar aqui um modelo de propensão para identificar isso e melhorar a forma que eu estou detectando a minha fraude. Tá? Com isso, eu diminuo os custos que eu tenho com isso, como eu falei naquele cliente, que um exemplo, né, são 10 horas para analisar um caso, tanto o tempo quanto o custo. E eu vou ser mais efetivo. Você imagina que não adianta, se eu demoro 10 horas, colocar um exército para analisar os casos.
Não, eu preciso munir melhor as pessoas que eu já tenho, né? Capacitar e munir com informação para que elas tenham melhores dados na mão para que consiga construir aquele case. Ou se não é um case como lavagem de dinheiro, para que eu consiga detectar, né, com uma regra e já passar aquele caso para fraude, para bloquear um cartão de crédito, bloquear uma transação. Tá? Então, ser mais efetivo, né, é um dos pontos de grande ganho aqui. Tá? Então, assim, a solução ela se abastece do quê? De dados internos que eu tenho, né? Eu vou enriquecer também esses dados, por exemplo, dados de cliente. Como enriquecer esses dados com informações que eu tenho de redes, o que está acontecendo, enriqueço com histórico de transações desse cliente, o que ele vem fazendo, quais são no caso de ATM, as máquinas, né, os IDs que eles têm fazendo transação, o que está sendo feito, ou até dados externos, né? Eu tenho regulações que vão me abastecer, eu tenho entidades que vão me falar quais os itens regulatórios, ou eu tenho até as métricas, os procedimentos internos da empresa que também vão abastecer e me dizer, né? O que eu estou fazendo aqui com esse dado e quais são as regras que eu tenho que analisar. Tá? Então, assim, uma plataforma que me ajude a pegar os dados internos que eu tenho, trabalhar com os dados externos, né? Consolidar esses dados, fazer aquele relacionamento desses dados para entender unicamente esse cliente e trabalhar com eles, né? Essa é a questão que AI vai ajudar. Eu vou falar um pouquinho aqui agora como, né? Dentro desse leque de soluções, como que a gente atua nele. Então, assim, a solução, ela endereça desde a descoberta, né, de uma fraude, de uma suspeita de fraude. Então, assim, eu estou vendo, assim, determinados alertas que estão surgindo. Então, assim, como identificar, e para isso eu posso ter o quê? Aqui eu tenho regras fixas, né? Posso ter um motor de regras e já me diz, poxa, toda vez que tiver uma transação com valor maior que tal, isso daqui já é uma suspeita. Então, assim, nessa descoberta, eu vou estar trabalhando primeiramente para cortar o mato alto, né? Então, eu tenho as regras fixas que eu consigo já identificar de cara. E consigo identificar e detectar ainda com analytics, posso aplicar e ver qual que é a propensão dessas regras que passaram aqui, delas serem suspeitas de fraude e colocar aí um score nelas, tá? Respondo, né? Consigo ter alguma ação já, posso ser, depende da regra, eu já posso ter uma ação imediata ou passo para investigação, para um passo de investigação aqui. Tá? Então, assim, é uma solução, essa solução completa que eu estou trabalhando desde a descoberta, consigo trabalhar com os dados, consigo fazer relacionamento de dados, detecção, criar regras, criar um motor preditivo, ela está totalmente integrada, tá? Então, eu trabalho desde a detecção da anomalia e eu tenho uma parte de analítica preditiva para me ajudar a criar esses alertas de fraude. Tá? Esse alerta, então, explicando um pouquinho melhor aqui os módulos, né? Então, eu estou consumindo, né? Primeiro eu estou detectando o que vem acontecendo de alertas aqui que eu estou recebendo. Então, eu estou construindo, eu estou consumindo essas notificações, eu estou ingerindo os dados dos meus clientes que estão chegando, e estou passando isso para investigação. Então, assim, eu fiz esse consumo, apliquei uma camada analítica para ele, eu pego e jogo para investigação. E aqui na investigação, lembra quando eu falei que tinha um tempo muito grande, né, de você juntar os dados, determinados sistemas, etc. Aqui eu estou passando já um kit para investigação em uma plataforma consolidada, né? Então, eu estou passando aqui numa única plataforma, que é na montagem de um case, quando se fala para o investigador analisar, ele já tem todas as evidências. E quando eu falo evidências, eu posso ter, inclusive, dados não estruturados. Eu posso ter lá documentos que foram utilizados e que são usados também para analisar esse caso. Então, documentos que tinham alguma coisa, um laudo, por exemplo, quando se refere à saúde. Então, o que esse laudo pode agregar nessa investigação? Eu anexo tudo isso num case para o investigador. Tá? Esse caso aqui do investigador, ele pode sair com uma solução já e volta para tomar alguma ação. Tá? Agora, essa parte de descoberta que a gente tem, o módulo de descoberta, ele me ajuda a identificar padrões, né? Então, assim, esses novos comportamentos que vão acontecendo,
ele vai ser essa camada aqui de descoberta, que é Analytics com AI, ele vai estar sempre em contato com o que vem acontecendo, porque ele pode me ajudar a transformar algo que eu estava só investigando uma anomalia e criar uma regra para ele. Então, por exemplo, pode ser que hoje eu estou vendo só no caso de uma seguradora de saúde, eu estou vendo, como eu falei, as questões de fisioterapia, que eu tenho muitos pedidos, ou quebra de recibo. Mas agora eu tenho um comportamento aqui diferente com o Covid. Então, assim, esse novo padrão de fraude, ele pode virar uma regra. Então, assim, essa descoberta pode pegar e eu venho aqui, abasteço o modelo para que eu veja agora aqui na frente, né? E detecto já que tem um comportamento diferente do Covid aqui, que eu estou pedindo reembolso de medicamentos, que pode ser um tipo de fraude. Não sei, estou chutando aqui, tá? Então, assim, essa camada, ela é responsável por fazer essa parte do Analytics. E no topo disso é toda a monitoração. Então, assim, uma solução que eu precisa, né, qualquer parte que eu precisa monitorar, quais são os KPIs de negócio, quais são... Eu consegui, né, dentro daquele processo que eu mostrei inicialmente, eu consegui melhorar a forma com que eu estou analisando essa fraude, eu consegui diminuir o tempo de identificação e composição do case, porque eu tenho agora isso montado e consigo responder melhor. Então, assim, quais são os KPIs que eu estou perseguindo e como que eu estou controlando ele e como que eu estou monitorando, tá? Então, é toda uma camada de entender se o tempo de investigador está sendo melhor, se o tempo de resposta está sendo melhor, conseguir resolver a KPIs, no caso de lavagem de dinheiro, a Bacen, eu estou respondendo com mais assertividade nos casos, né? Então, quais são os KPIs aqui que eu estou medindo? Essa análise, né, nessa camada aqui de descoberta, né? Então, eu tenho toda essa parte de análise do que vem acontecendo. Então, aqui é um pouquinho mais nas camadas, o que a gente vem fazendo, tá? Então, assim, aquela análise, ela pode passar por uma parte de análise de texto, que é análise de dados não estruturados. Então, como eu falei, eu posso estar, nos dados que eu estou recebendo, eu posso ter alertas, ok, é um dado de um relacional, aconteceu isso, em tal ATM, etc. Ele vem totalmente estruturado, mas eu também posso estar recebendo aqui um laudo, um documento texto, para que isso se abasteça e também componha o caso. Então, no caso de um seguro-saúde, pode ser um laudo médico, pode ser um pedido médico, etc. Então, assim, eu consigo pegar desse dado não estruturado e extrair o contexto, extrair as entidades. Eu ensino a solução, numa porção pequena de documentos, a ler o que eu quero daquele documento, né? Então, eu quero extrair daquele documento qual que é o cliente, qual que é a queixa dele, qual que é a cidade que ele está, por exemplo, né? Então, eu preciso ensinar. Eu dou exemplos, eu marco naquele documento o que eu quero extrair. E, a partir daí, eu consigo, dos outros documentos, ele extrai isso e vai enriquecendo, né, para as informações para eu analisar essa queixa. Então, eu consigo extrair também entidades e pegar essas entidades e até dar nome para elas, né? Então, não só extrair as informações, mas isso daqui está se relacionando a quê? É uma entidade que eu estou chamando de causa, é uma entidade que eu estou chamando de queixa, e essa entidade causa, ela se relaciona a um produto X da minha empresa. Então, eu faço esse relacionamento dessas entidades. Eu vou pegar aqui e encontrar também relacionamentos que não são óbvios, né? Então, quando eu estou vendo uma solução de analytics, pensa num um reporte de batida de carro, né? Então, a pessoa pode ter ocorrido, onde ocorreu essa batida? Na cidade de São Paulo. Mas, poxa, ela está pegando aqui, chamando uma oficina do Rio de Janeiro. Então, assim, é algo não óbvio, né? Então, ela me ajuda a identificar também o que está acontecendo, né? Através de um analytics, coisas que estão fora de um comportamento normal. E aqui, em cima disso, eu tenho um motor de regras. Então, assim, o motor de regras, ele vai se abastecer de regras que eu já tenho dentro da minha corporação, que elas são de acordo com as políticas que eu tenho, né, que estão regendo ou uma solução de seguro, ou uma solução de lavagem de dinheiro. Então, quais são as regras que eu já tenho? E se abastecendo de informações que eu consegui extrair aqui, ou de documentos, ou dos meus dados de analytics, tá? E
aqui entra para assim melhorar ainda a forma com que eu estou fazendo essa análise, né, desses dados e desses eventos que estão acontecendo, a parte de machine learning, tá? Então, o AI aqui, ele está sendo utilizado para detectar anomalias, né? Então, o que é incomum, porque até aqui, até essa parte das regras de negócio, eu estou identificando o que é comum, o que é conhecido, né? Mas, poxa, aqui eu já tenho uma determinada ideia se é suspeita ou não. Posso ter ainda uma detecção de anomalia? Eu estou vendo ainda aqui que esses dados eles estão com um comportamento muito diferente do que a Andrea tinha quando ela fazia transações no banco ou nas compras de cartão de crédito dela. Então, assim, é algo incomum. E utilizando o motor preditivo aqui, eu consigo, através de análise dos dados, prever assim, o que poderia estar acontecendo. Poxa, aqui a gente vai identificar algumas variáveis, né, dos dados que eu tenho. Eu quero identificar a variável consumo da Andrea, né? Então, essa variável consumo, os gastos que ela está tendo. O que o motor preditivo pode me falar com relação aos gastos? Estão maiores ou menores? E aqui eu posso ter um score diferente, tá? E com tudo isso, então, com esse enriquecimento, com essa progressão que a gente teve aqui em toda a forma que a gente está analisando os dados, eu saio com um score aqui, um score de risco. Tá? Então, assim, todo esse pipeline, ele está integrado para que eu consiga sair com um score de risco baseado não somente em regras determinadas, determinísticas, que já estavam no meu motor de regras, mas como regras analíticas e preditivas aqui. Tá? Só um exemplo, assim, de como que é esse fluxo analítico, né? Então, assim, o dado que é ingerido na solução de diferentes data sources, como eu coloquei lá no início, ele inicia nessa camada aqui de orquestração de um pipeline. Então, eu identifico uma solução. Para cada uma dessas etapas aqui, ele vai adicionando um score aqui na solução. Então, eu vi a parte de analytics. Poxa, eu peguei e vi os relacionamentos que existem daquela entidade, etc. Vou colocando lá em cima. Eu detectei regras que eu já tinha no meu motor de regras, eu coloquei mais um score. Em machine learning aqui eu vi alguma anomalia, eu alimentei mais um pouco o score. Isso vai me determinar aqui um risco, né? E esse risco aqui eu vou identificar na solução. Eu vou criar um case para ele, pode ser que sim ou pode ser que não. Né? Dependendo do score, ele pode ou não ser gerado um case. Tá? Então, o Machine Learning ele vem aqui para complementar e para dar um subsídio maior na criação e identificação desse case, dessa fraude, se ela é suspeita de fraude e que deve ser investigada ou que deve ser tomada uma ação imediata para ela. Então, as capacidades, né, que a gente tem aqui para investigação, para detecção, elas, dentro da solução, né, do FCI, Financial Crimes Insights, eu tenho a gestão de casos. Então, a gestão de casos, eu vou mostrar um pouquinho mais a tela aqui no próximo slide, eu consigo ter isso, como eu disse, numa plataforma consolidada. Eu consigo fazer a colaboração. Imagina que eu tenho o nível 1 e o nível 2 de avaliação desses alertas, né? Então, o nível 1 pode ser a pessoa que faz só uma triagem, e o nível 2 é a pessoa que vai fazer a análise do caso mais a fundo. E eu consigo, dentro desses dois níveis, essas duas personas, eles enriquecerem informação, né? O nível 1 que fez a triagem, identificou alguma coisa, já colocou lá, já registrou e vai para um próximo nível. Então, eu consigo fazer a documentação dessas evidências, eu posso até levantar mais documentos que estão evidenciando isso, eu posso pegar e associar até outros casos que são similares, e isso depois vai servir para que a solução aprenda e nas próximas vezes ela já veja, poxa, esse era um caso similar com o outro. Então, naquela análise que a solução faz, ela já vai identificar isso. Tá? Me ajuda aqui numa análise forense, né? Então, assim, quais são as evidências que tem para eu identificar o que é óbvio e o que não é óbvio na solução? Quais são as pegadas digitais, né, da fraude que estão me deixando que eu consigo aqui consolidar, né? E a gestão do programa, né, os dashboards, como que eu vou fazer essa medição. Então, assim, um exemplo aqui, né, de como que é numa plataforma, você imagina aqui que é a vida do investigador, né? Então, depois de ter passado por aquele pipeline, ele vai receber um caso com um determinado score, né? E esse determinado score aqui, ele vai me falar se isso aqui é um alerta que devo verificar já de forma prioritária, que é no nível 1, nível 2 ou nível 3.
Então, ele já recebe priorizado isso, baseado toda a análise no pipeline analítico preditivo que ele fez, análise de anomalias. Tá? E ele vai me passar aqui embaixo até explicando, né, quais foram as evidências que ele encontrou que está suportando a esse score. Tá? E aqui todo o status dele. E aqui vocês veem nesse gráfico que ele me fala assim, poxa, esse daqui no caso de auto, né? Esse daqui é no seguro de auto. Então, essa entidade aqui, com quem que ela está se relacionando? Poxa, teve uma pessoa impactada que foi a Jennifer. Essa Jennifer tem esse e-mail. Eu teve uma oficina, essa oficina está onde? E eu clicando em cada um desses casos aqui, eu consigo pegar até extrair, identificar, ter mais dados sobre cada uma dessas partes. Tá? Então, isso nós estamos dentro da parte do Network Graph. Então, a entidade e com quem que ela está se relacionando naquele caso específico, dentro de tudo que o Analytics conseguiu identificar que ela está se relacionando. Eu consigo fazer uma análise de mapa também, né? Então, dentro da parte daquele mesmo case, né? Um mapa, eu consigo identificar, poxa, a pessoa aqui, o reclamante, ele está nessa região dos Estados Unidos. Mas, assim, ele utilizou oficinas longe, ou ele utilizou convênio médico que não está aqui, ou fez saque de ATM em outro lugar. E isso me ajuda vai ajudar visualmente o analista, né, quem está investigando, o investigador, a verificar se é um caso, poxa, ele está aqui numa oficina muito longe, no outro lado dos Estados Unidos, aqui, será que isso faz sentido ou não? Ou ele usou o plano de saúde lá e não foi viajar? Não sei. E também de uma forma de tempo, um pipeline, poxa, um timeline, desculpa, todas essas evidências, em como que elas estão na linha do tempo, né? Então, assim, poxa, o evento inicial ocorreu aqui, eu fiz um saque no ATM, eu fiz depois outro saque maior em outro dia, eu fiz uma compra em um determinado dia, então me ajuda, né, o investigador a ver numa linha do tempo todos os eventos e a identificar a fraude. E aqui ele pode colocar os comentários dele, como eu falei, para retroalimentar, para que a solução aprenda, para que em outras vezes ele já tenha isso mapeado. Tá? Então, assim, quando a gente fala que foi construído nos princípios de machine learning, né? Então, estou utilizando para detectar fraudes suspeitas em várias camadas, de preditiva, detecção de anomalia, uso de dados não estruturados, aqui é um grande poder que eu posso me abastecer de dados, laudos ou o que for, relatos de oficina mecânica, no caso de auto, né, não sei. Então, me abasteço dessas informações e um modelo contínuo de aprendizado, tá? Então, assim, tudo que eu estou fazendo, eu estou retroalimentando a solução para que numa outra vez ela consiga entender que essa detecção, esse esquema de fraude, ele pode ser já colocado numa regra para que seja, né, seja identificado no início, né? Então, toda a solução de AI, a base dela é o feedback. Então, o feedback é muito importante para que a solução aprenda. E ela, como eu falei, né, nada é mágico, ela não aprende sozinha. Ela vai aprender com feedback de quem entende muito, do investigador, da pessoa que faz análise. Então, eu estou com o meu tempo aqui, 9h38, eu vou falar, assim, aqui um pouquinho mais aqui, alguns minutos, sobre, então, essa solução que eu estou falando, do FCI. Como que a gente se dá a entrega dela, né? Eu posso utilizar essa solução como, né? Então, falando dessas 3 grandes grupos, eu tenho uma solução do FCI, ela está baseada aqui em soluções de Data Science, e eu posso rodar ela onde? Anywhere. Né? Então, baseada em Red Hat, OpenShift, essa solução aqui está rodando, ser deployada, né? Ou no on-premise, ou dentro da casa do cliente, ou ela pode estar dentro da Cloud Pak, dentro da uma nuvem da IBM, ou em qualquer outra nuvem, tá? E essa parte de dados também de Data Science também pode estar em nuvem, ou em outro lugar. Então, assim, ela pode estar hosteada em qualquer lugar, tá? E quando eu falo isso, Deploy Anywhere, eu estou falando daquelas 3 grandes vertentes que eu falei: lavagem de dinheiro, prevenção à fraude ou queixas, no caso de seguros e reclamantes do tipo. Tá? E só para falar um pouquinho mais aqui, quando eu falo da parte de machine learning, né? Então, que soluções que a gente está falando aqui que a gente tem que vão fazer aquela, vamos, entre aspas, aquela mágica que eu disse, né?
Então, assim, a gente tem dentro do guarda-chuva que eu falei, né, do Watson, tem o Watson Knowledge Catalog. Ele me ajuda a entender os dados, a entender de onde que vem, a catalogar esses dados, saber a linhagem desses dados, para que eles sejam usados pelos modelos, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela, claro, se baseia, né, nos meus dados. Então, quanto melhores estiverem meus dados aqui, melhor vai ser a qualidade da recomendação, do modelo de propensão, se é propenso a fraude ou não, é uma recomendação que eu vou dar para o meu modelo de machine learning. Tá? O Watson Studio, ele vem para me ajudar a construir os modelos de forma colaborativa, né? Então, construir um modelo de machine learning, seja utilizando o seu Python Notebook, ou o que for, ele utiliza open source, eu consigo, de forma colaborativa, colocar minhas bibliotecas, colocar meus data sources, para que os cientistas de dados tenham uma plataforma para a criação desse modelo. Tá? E essa criação desse modelo, eu utilizando o Watson Machine Learning, eu consigo utilizar até uma capacidade de auto-AI. Né? Auto-AI, o que significa? Baseado nos meus dados, eu consigo identificar, poxa, qual que seria uma melhor técnica, né, um melhor algoritmo que deveria ser usado para esse modelo. Ele não vai fazer automaticamente, mas ele vai me dar subsídios. Olha, eu vi aqui que nos seus dados, ele tem muitos dados booleanos, né? Seria melhor você utilizar, não sei, decision tree, ou seria melhor você utilizar rede neural para esse outro tipo de dado, tá? Então, eu consigo fazer isso com machine learning, fazer um deploy desse meu modelo e com o OpenScale fazer a medição do modelo. Poxa, já está em produção. E agora? Está funcionando esse modelo de propensão que eu criei? Que ele está me falando assim se essa fraude é suspeita ou não? Quais são as variáveis que ele utilizou para me falar se esse modelo essa fraude é suspeita? Ah, foi baseado na cidade, no estado. Então, eu consigo explicar o modelo e tomar ações. Ver se meu dado está enviesado, tá? Então, assim, esse trio é o trio que vai fazer, né, entre aspas, aquela mágica da criação dos modelos para a gente identificar se tem uma propensão, se é suspeita, etc. Então, acho que assim, eu estou aqui, Lauria, 20 para as 10, eu estourei um pouquinho. É bom nós começarmos então as perguntas, Andréia. Tem bastante pergunta aqui da turma. Não sei se você prefere manter a sua tela, se você for usar algum slide para responder as perguntas, ou você para de compartilhar, a gente fica aparecendo. Tá bom. Eu vou tentar dar prioridade. Tem 13 perguntas aqui. A gente já tinha algumas que tinham sido feitas antes aí da abertura do evento, nas outras. Então, vou dar prioridade aqui às mais votadas, tá? E aí tem duas perguntas que são similares, e talvez você possa responder de uma vez, que dizem respeito ao volume de dados da base para você ter uma solução com a precisão devida. Então, tem uma pergunta do Lucas que é: qual o volume médio de base de dados histórico necessário para rodar um modelo de machine learning para identificação de fraudes em sinistros, a fim de conseguir uma alta acurácia? Se você tem alguma ideia da quantidade de dados. E tem uma segunda, que é relacionada a essa, que é como é superada a questão relativa a volume de dados em instituições financeiras para a detecção de fraude, para que não fiquemos presos à análise simplesmente da acurácia, pois dependendo do volume podemos ter problemas em relação à especificidade e prevalência do nosso modelo. Então, você pode falar um pouquinho de volumes e acurácia, tentando adressar as perguntas do Lucas e do Rogério, por favor? Tá, joia. Deixa eu só parar aqui. Stop share. Tá bom. Então, com relação ao volume, é assim, eu vou falar de alguns exemplos que eu tenho, né, como falei, modelo de lavagem de dinheiro. Então, assim, qual que é o volume que a gente tem? Nesse caso, a gente está trabalhando com anos, né? Quais são os anos que a gente quer avaliar? Nós estamos trabalhando com um histórico aí de 2 anos em avaliação de lavagem de dinheiro. Então, o que vem acontecendo? Por quê? Tem comportamentos diferentes. Então, assim, falar uma receita de qual que é o tempo, né? Eu acho que para cada caso é uma forma diferente. Então, quando fala lavagem de dinheiro, nesse cliente bancário, nós estamos utilizando um timeline aí de 2 anos de dados para identificar comportamento, volume, e aí nós estamos falando em dados de clientes, dados enriquecidos externos, dados de transações que esse cliente fez dentro dessa instituição, transações que esse cliente fez em outras instituições.
Então, tem toda uma análise que está sendo feita nesse tempo de 2 anos, tá? E com relação à acurácia, né? Poxa, ver a acurácia do modelo, ver como eu estou retroalimentando, tem sempre, né, não só qualquer solução, né, que eu estou criando um modelo de machine learning, né? Eu estou criando um modelo de propensão, por exemplo, ele já está bom, eu consigo já fazer um deploy desse modelo e eu não preciso mais mexer em nada. Poxa, a acurácia, como eu estava explicando naquele slide do OpenScale, né, quando eu estou medindo o que está em produção, pode ser que hoje eu fiz um deploy do modelo e ele tem uma acurácia muito boa, né? Com os dados que ele utilizou para criar o modelo e o comportamento do cliente, que eu estou fazendo um modelo de propensão de compra, um modelo de propensão de fraude, legal. Então, essas variáveis estão sendo ok e estão se valendo, tem uma acurácia legal. Poxa, mas daí eu estou rodando o modelo. Eu estou rodando e estou avaliando ele. Então, é legal você sempre ter uma avaliação e ter um feedback. Eu estou vendo que minha acurácia está caindo. Por quê? Eu tenho uma variável diferente que entrou aqui. A minha variável diferente é que o comportamento do meu cliente mudou. Agora ele está comprando mais em casa, ele não está comprando mais na loja por causa do Covid, e esse comportamento mudou. E qual que é o modelo de propensão dele de ser fraude em compras, em compras eletrônicas? É menor, porque agora ele está em casa, ele está preso. Então, assim, a acurácia, né, respondendo, ela tem que ser constantemente medida. Eu tenho que ter uma solução que me ajude a explicar, né, o que está acontecendo e a dar esse feedback para que eu tenha o modelo sempre atualizado. Assim, o esforço ele vai ser tão grande quanto no início para criar modelo? Não, mas eu vou ter subsídios para medir quais são as variáveis que ele se utilizou e melhorar, tá sempre com esse modelo melhor. Obrigado, Andréia. Tem uma pergunta aqui que já tem 4 votações. A solução já está pronta para atender as necessidades e requisitos do LGPD? Ah, legal. Então, LGPD, quando eu coloquei, tinha um slide, deixa eu colocar aqui o Knowledge Catalog, deixa eu compartilhar aqui. Share screen. AI Week. Deixa eu só compartilhar aqui, só para tangibilizar um pouco o que eu estou falando, essa sopa de letrinhas, né? Quando a gente fala aqui na solução de Knowledge Catalog, eu tenho essa solução para me ajudar a identificar a linhagem de dados, etc. Mas essa parte de governança, ela tem que ser, ela não está pronta, mas ela tem que ser enriquecida com outras soluções para LGPD. Então, assim, eu estou falando assim, identificar dados sensíveis, quais são os dados das pessoas, o Knowledge Catalog ele vai me ajudar. Mas aí eu tenho que colocar outras soluções aqui para me capacitar, para me suportar com o LGPD. Tá? Mas o Knowledge Catalog ele já vai ser um grande alavancador aí e vai me ajudar nisso. André, tem várias perguntas e para o time que está perguntando aqui, se nós não conseguimos responder durante o evento, a gente vai responder e publicar essas respostas offline. Mas eu diria que a próxima aqui também é relacionada à questão de volume de dados e modelos. Andréia, o Luiz pergunta, uma empresa em fase inicial de inserção de dados, como aplicar uma detecção de fraude se ainda não tem uma base de dados sólida para o modelo supervisionado? Um modelo baseado em similaridade de dados inseridos seria o mais adequado ou um modelo baseado em similaridades com outros cases conhecidos? Então, acho que remete um pouco àquela discussão das primeiras perguntas. Como é que você faz se você não tem um volume adequado e se você pode usar um modelo supervisionado ou não? Tá, joia. Talvez aqui, André, vale a pena comentar também o que mudou com o uso de inteligência artificial, né? Porque já existiam mecanismos de detecção de fraude. Então, onde que machine learning, uso de inteligência artificial melhorou esses modelos? Se você puder comentar isso um pouquinho também. Não, legal. Então, assim, saber, né, o dado, né, acho que essa parte de dados é sempre uma dúvida, assim, o que eu tenho aqui, eu consigo supervisionar esse aprendizado com valor pequeno, quantidade pequena, ou qual que é o histórico que eu tenho que ter, né? O que mudou com o machine learning aqui na solução é que eu consigo, então, criar regras baseadas, consigo criar avaliações, né, para que esses dados
entenda se ele está propenso a uma fraude, eu consigo analisar baseado nos dados. Então, não tenho só um modelo determinístico baseado em regras, mas um modelo probabilístico, né? Então, ter um modelo probabilístico vai me exigir que eu tenha dados e que eu consiga anotar esses dados. Então, o modelo supervisionado, ele parte de anotações, né? Então, a partir de anotações, com base num um exemplo, né, um sample pequeno de dados, um conjunto restrito de dados. Então, vamos falar assim, quando eu estou dizendo que eu disse lá que eu posso identificar em dados que são não estruturados e documentos, qual que é o volume de documentos que eu tenho que marcar. Minimamente 50 evidências de documentos, se eu quero identificar, por exemplo, o estado do cliente. Eu tenho que marcar minimamente 50 ocorrências, né, em diferentes documentos, onde fica o estado, onde fica a cidade daquele cliente. E a solução já começa a aprender. Então, assim, só para ter uma ideia de números, né? Então, eu consigo fazer isso e depois ele aprende nos outros documentos e eu vou fazendo uma marcação e uma avaliação para ver se isso está ok ou não. Tá? Agora, o que mudou da solução que a gente tinha antes, que era só um modelo determinístico baseado em regras de negócio, modelo de regras de negócio, é que agora eu consigo colocar regras probabilísticas. Acho que assim, um pouquinho de como começar, quando a gente fala assim de criar um modelo, então eu tenho toda a minha fundação, né? Tenho meus dados da empresa, etc. Eu tenho quem são as pessoas, eu tenho as minhas políticas. Aí eu tenho aquelas camadas que eu falei. Então eu tenho o processo de descoberta, investigação. A tecnologia, ela vem aqui como uma ferramenta. Então ela vem como uma ferramenta para me ajudar a identificar e colocar esses processos, KPIs para medir e vou numa melhoria contínua, tá? Então, assim, quando teve uma pergunta falando assim, como começar, né? Assim, essa casa, esse House of Excellence que a gente chama, ele parte, e isso serve para qualquer empresa, qualquer tamanho, qualquer tipo de cliente, né? Então, assim, baseado nesses pilares, o que a gente faz, né? A gente sugere começar a fazer é o modelo de maturidade. Então, para cada uma dessas, eu vou identificar. Poxa, eu já tenho minhas políticas definidas? Ah, já tenho. Legal. Então, estou num certo modelo de maturidade, não tenho que atuar nada aqui. Ah, eu tenho pessoas capacitadas que conhecem? Poxa, já tenho. Não, eu não tenho. Tenho um time pequeno, teria que alavancar esse time para trabalhar. Como que estão minhas regras para detecção? Como que faço minha investigação? Eu estou fazendo minha investigação ainda baseado muito em dados externos e eu não tenho como consolidar esses dados, não tenho uma ferramenta que faz isso. Então, assim, essa avaliação do modelo de maturidade vai identificar o que aqui? Onde que eu deveria estar, como que eu estou, né? E quais são as capacidades que eu deveria melhorar e criar um roadmap para isso, tá? Eu tenho dados, né? Até nessa maturidade, que a gente está falando muito aqui em dados, né? Eu já tenho os dados prontos da minha organização para iniciar um processo de avaliação de fraude, de AI. Ah, os dados que eu tenho são só do cliente, mas assim, os dados transacionais, minimamente, eu tenho esses dados sanitizados, eu tenho os dados de boa qualidade, né? Ou os dados que eu tenho estão em formatos diferentes, eu deveria estar primeiro consolidando esses dados para depois colocar no modelo, né? O modelo em si é a parte mais fácil, né? Eu acho que o mais custoso aí que vai ter é a gente preparar esses dados para que eles possam ser utilizados. Obrigado, Andréia. A gente está ficando com o tempo contado aqui. Eu vou fazer duas perguntas e você tentar responder as duas juntas aqui, ó. A primeira é do Lucas. A recusa de indenização de um sinistro baseado em uma suspeita de fraude identificada através de um modelo de machine learning é respaldada pela SUSESP? E tem uma segunda que fala qual o prazo e custo médio de implementação de uma solução desse tipo para uma empresa de média complexidade. E fala aqui custo médio de OPEX para esse caso. Então, se você puder cobrir um pouco essas duas últimas perguntas, falar um pouquinho da recusa baseada no modelo de machine learning, uma ideia de prazo e custo. Ele falou de OPEX, a solução tem modelo on-premise, se você puder falar dessas duas coisas. Não, legal. Assim, quanto a explicar o modelo, essa é uma pergunta bem legal. Eu tive também num evento de seguradora e essa é uma grande preocupação. Então, quando eu coloquei aqueles blocos de machine learning, o OpenScale fala explicar o modelo, a gente consegue explicar. Então, assim, se eu tive uma recusa, eu consigo abrir e explicar falando por que eu fui recusado.
Ah, foi recusado porque a pessoa mora num lugar tal, ou porque ela já teve vários incidentes aqui, furtos de carro, ou ela utilizou várias oficinas, não sei. Mas assim, eu consigo explicar nessas variáveis o porquê que eu estou tendo aquela decisão. Tá? E isso é muito legal, não é uma caixa preta. Eu acho que o grande problema da seguradora, né, ou, sei lá, um crédito, né, no caso de um banco, eu não poder explicar. Eu falar, dar uma recusa e o cliente ficar. Muitas vezes acontece isso com a gente em banco, né? Poxa, eu queria pegar e ter um crédito aqui, você foi reprovado, mas por quê? Ah, você não se enquadrou. Mas não se enquadrou em quê, né? Então, explicar isso, explicar essa recomendação. E no caso de seguradora, sim, é totalmente explicável. Tá? E quanto ao deploy, então, assim, a gente faz esse deploy tanto, né, pode ser isso on-prem, pode ser on-premises, como a gente tem um modelo de licenciamento, e esse modelo de licenciamento, o cliente compra e ele fica com licenciamento, pode ser licenciamento perpétuo, licenciamento por alguns anos, e fica na casa dele, numa infraestrutura dele. Né? Ou a gente pode ir para o modelo, né, se a gente for quebrar um pouco, falar assim, primeiro, né, eu vou dar um exemplo. Tem um banco que nós estamos trabalhando que, primeiramente, ele quer criar um modelo de propensão. Tá? Então, antes até de criar toda a estrutura de um case, ele está criando um modelo de propensão para identificar se é fraude. Então, nós estamos trabalhando com soluções em nuvem. Estou falando na IBM Cloud. Na IBM Cloud com aquele conjunto, o Watson Studio, o Watson Machine Learning e o OpenScale. Né? Os dados do cliente, né? Aí precisa ver se os dados podem ser carregados, fazer mascarados, mas trabalho com ele em nuvem e crio um modelo de propensão. Poxa, eu validei. Né? Então, quando eu falei até daquela jornada, esse pode ser uma primeira etapa da jornada. A minha primeira etapa é validar. Eu não quero partir já da solução como um todo. Eu quero primeiro validar se eu tenho dados e já consigo ter um modelo de propensão e passar para os meus analistas, passar para o meu investigador. Olha, analisa esses casos aqui no dashboard primeiro, porque ele é propenso. Legal, eu validei que funcionou esse primeiro MVP, essa primeira caixinha. Depois eu posso ter a solução do FCI, Financial Crimes Insight, eu posso ter ela numa cloud privada. Então, assim, eu posso então pegar esse Lego, né? Criar esse modelo, eu posso anexar ele com uma solução como um todo. Aí a solução como um todo é fazer toda a gestão do caso, desde detecção, motor de regras, regras determinísticas, acoplo essa regra de AI no modelo, coloco aquela camada de KPIs e aí eu tenho a solução toda. E essa solução toda, então, ela pode ser numa nuvem privada, ela pode ser, o cliente tem alguma outra nuvem, a gente tem um licenciamento para trabalhar em uma outra nuvem também, tá? Então, acho que é isso. Obrigado, Andréia. Tem várias perguntas, a gente não vai conseguir responder todas aqui, então nós vamos responder offline as demais perguntas para encerrarmos aqui. E é legal ver essa participação do público que está assistindo, fazendo interativo é melhor. Aqui estão os dados da Andréia, aqui tem o e-mail, tem o contato dela no LinkedIn. Nós vamos responder as demais offline. E aí, só lembrando, esse evento é parte de uma semana, nós estamos aqui no terceiro dia, aí o primeiro dia do feriadão, ainda tem mais 2 eventos na semana, então eu sugiro vocês se inscreverem nesses próximos 2 dias. Amanhã nós vamos ter aqui está o link, amanhã nós vamos ter aqui o colega Alexandre Romeira, junto com o Fábio Lima, da IBM, falando sobre AI na previsão financeira e na gestão de demanda a curto, médio e longo prazo. Então, vai ser o mesmo formato, via Zoom, no mesmo horário, às 9 horas. Eu sugiro aí vocês se inscreverem para a apresentação de amanhã do Romeira com o Fábio Lima. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. É legal ver essa dinâmica. Nós vamos responder as demais perguntas que tiveram aqui, nós vamos respondê-las offline. André, obrigado aí pela sua aula que você deu, pela clareza na resposta das perguntas. Aqui também estão os contatos da A2AI, tem o site da A2AI, se vocês tiverem interesse aí nos eventos. Eu vi algumas perguntas, inclusive com relação ao evento da USP, sobre a inscrição e tudo mais. Então, essas informações vão estar disponíveis aí no site da A2AI. E obrigado aí à IBM pela oportunidade de estar fazendo essa parceria junto. A IBM é uma empresa que tem um valor especial aí para
para mim, depois de ter trabalhado 30 anos, mas é muito legal ver essa parceria. É uma das grandes empresas aí trabalhando para disseminar inteligência artificial no Brasil, que é um dos grandes objetivos da H2AI. Pessoal, muito obrigado. Um bom finalzinho aí da semana para vocês com esse feriado. Obrigado, Andréia. Obrigado, IBM. Valeu, obrigada. Até uma próxima. Vamos manter em contato.